Marta Suplicy no PT disputando a Prefeitura de São Paulo. Veja, esta semana o Lula deu uma entrevista longa para o UOL, aí o UOL divulgou a entrevista em duas partes. Divulgou uma primeira parte, que o Lula tratando da Lava Jato, alguns dias depois, isso na semana passada, divulgou uma segunda parte, Lula fazendo algumas colocações com relação à eleição de São Paulo e dizendo, né, não foi um convite no sentido de o que os políticos, né, os políticos eles falam, o que aquele momento permite falar. Então, naquele momento, né, agora, né, quando foi dada a entrevista, aquilo entra como um convite. Lula fez um convite, entre aspas, a Marta Suplicy para que ela volte para o PT. Por quê? Marta já havia falado de público que teria sido um erro ir para o PMDB. Agora, muitos dos que estão me ouvindo, ficam revoltados em ouvir esse tipo de colocação, né? Dizer Marta no PT. Por quê? Por conta do fato de Marta ter votado a favor do impeachment de Dilma. Só que Lula é um político que está lá no topo da política, tomando decisões com altas lideranças da política. Ele é a mais alta liderança do maior partido do país. Então, na posição que ele se encontra, é só isso que eu queria que você compreendesse, Lula não pode ter ressentimento. Ressentimento no sentido profundo da palavra, sentir novamente, ressentir. O que é ressentir? Lula, em algum momento, ficou revoltado com o fato de Marta ter votado a favor do impeachment de Dilma. É o momento agora de sentir essa revolta de novo? Não, não é. Por quê? Porque tem algo maior para frente. A política está sempre tratando do que vem para frente. O político está lá para resolver os problemas da população, problemas do futuro. Ele olha para o passado, não tem a menor dúvida, como um aprendizado, mas ele está olhando para frente. E olhando para frente, quem é que dá mais perspectiva de poder ao PT? Marta Suplicy, disputando a Prefeitura de São Paulo. Ao mesmo tempo, na mesma semana que Lula falou isso, ele recebeu Alexandre Padilha em Curitiba e Alexandre Padilha foi colocado, Lula colocou de público, que seria o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. É uma contradição? Não, não é, né? Dentro do que existe na atual conjuntura, Lula externou a vontade dele que ele quer que Alexandre Padilha seja o candidato do PT, dentro de quem é do PT, quem está afiliado ao partido, de seus quadros políticos. Porém, caso Marta se sensibilize com a sinalização de Lula e Marta vá para o PT, a candidatura dela à prefeitura pode ser trabalhada. E qual seria a vantagem de Marta dentro do PT? Dar uma real perspectiva de poder. Por quê? Agora vamos à análise do quadro eleitoral do município de São Paulo. Márcio França, do PSB, que foi governador de São Paulo, já colocou sua candidatura. Márcio França será candidato à Prefeitura de São Paulo. O que Márcio França tem a favor dele? Ele tem a favor dele uma coisa importante. Ele, na eleição de 2018, teve uma votação vitoriosa no município de São Paulo. Ele perdeu para Dória no estado por uma margem muito pequena, só que venceu de Dória no município de São Paulo, nas zonas eleitorais do município de São Paulo, e venceu com folga. Isso significa o quê? Que o eleitor do município de São Paulo foi lá na urna eletrônica, digitou lá o 40 do PSB, viu a foto lá do Márcio França e apertou o confirma. Então, este eleitor votou em Márcio França, concretizou o ato de escolher Márcio França governador de São Paulo, esse eleitor do município de São Paulo. Isso é algo que Márcio França tem a favor dele. No meu entender, somente isso. O governador de São Paulo, o trabalho do governador de São Paulo não é muito percebido no município de São Paulo. Então ele não é reconhecido no município de São Paulo por ter feito coisas concretas para o eleitor do município de São Paulo. Ele foi votado em oposição a Dória, que era prefeito, e esse eleitor achou que, quando prefeito, ele não fez coisas a favor do município de São Paulo.
Então ele foi votado ali para governador, mas em oposição ao ex-prefeito que tinha saído do cargo fazia pouco tempo. Tá? Então essa é a vantagem de Márcio França, que concorre no campo da esquerda, concorre pelo voto do eleitor de esquerda. Qual é a vantagem de Marta em qualquer partido, não só no PT? A vantagem de Marta é ela. Quando Marta foi prefeita de São Paulo pelo PT, ela realizou muitas coisas na periferia de São Paulo, com destaque para os CELs, os centros educacionais em tempo integral, que sinalizaram, não só foram um benefício concreto e direto para a população mais pobre, mas sinalizaram esse desejo dela de atender aos mais pobres. E os corredores de ônibus, que melhoraram muito a vida dos mais pobres, que gastavam muito mais tempo no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. A redução desse tempo de trajeto permitiu que essas pessoas ficassem mais tempo com suas famílias. E isso é reconhecido por essas populações. Sem contar inúmeras outras políticas de transferência de recursos, não é transferência de renda, transferência de recursos, que é IPTU mais caro das zonas mais caras de São Paulo, vai para os cofres da prefeitura e ela transfere em obras nas periferias do município de São Paulo. Marta fez muito isso. Ela é muito reconhecida por isso. Tanto isso é verdade, esse é o ativo de Marta, isso é o que está ao lado dela. Tanto isso é verdade que na eleição municipal de 2016, nas regiões mais pobres do município de São Paulo, Marta derrotou Haddad, em que pese o fato de Haddad ser do PT. Tá? Então na Zona Leste, a Zona Leste muito populosa e muito pobre, muito carente, Marta derrotou Haddad. Por conta dessa lembrança dela como uma pessoa que beneficiou por meio de políticas públicas os mais pobres quando foi prefeita de São Paulo pelo PT. Pois bem, só que naquela eleição, 2016, ela disputou pelo PMDB. Então ela conseguiu ter um desempenho eleitoral baseado nos votos dela, Marta, e não nos votos dela mais partido. Tá, ela ficou atrás de Haddad. A eleição foi vencida por Dória no primeiro turno, Haddad ficou ali com em torno de 15% dos votos, Marta ficou abaixo dele. Bom, o que significa Marta no PT disputando a prefeitura? Ela traz para dentro do partido esse prestígio pessoal dela. E o partido tem uma máquina política formidável em todas as regiões da cidade, mais especificamente nas regiões mais pobres. Então junta a fome com a vontade de comer. No meu entender, Marta disputando a prefeitura de São Paulo pelo PT tem grande possibilidade de ir para o segundo turno. Inclusive, dependendo de como transcorrer a campanha, se tornará a favorita a vencer. Já Alexandre Padilha, não. Não porque Alexandre Padilha seja um mau político, longe disso, não se trata disso. Alexandre Padilha não tem realizações concretas dentro do município de São Paulo. Ele, quando ministro da Saúde, o que ele tem para mostrar de concreto? Quando ministro da Saúde, ele implementou mais médicos. Só que ele implementou mais médicos no país inteiro, de uma maneira, foi importante para o país, de uma maneira fragmentada. Em todo lugar tem mais médicos, em particular nos lugares onde não tinham médicos. Então, a maior parte desses lugares rurais, distantes dos grandes centros, não o município de São Paulo. Houve mais médicos no município de São Paulo? Houve, mas não o suficiente para que a população de São Paulo percebesse para ela um benefício concreto vindo do então ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Então ele não tem esse capital político advindo de realizar coisas concretas que Marta Suplicy tem. Então essa é uma vantagem que Marta leva em relação a qualquer outro concorrente. A vantagem de ter sido prefeita de São Paulo e ter realizado muito nas periferias de São Paulo. E isso já colocaria a candidatura, o ponto de partida, a largada dela já seria com muitos votos em todas as pesquisas, né? O que tornaria... Veja, para um partido do tamanho da importância do PT, é importante ter perspectiva de poder. E Marta Suplicy dá essa perspectiva de poder. Eu sei que muitos dos que me ouvem acham isso que eu estou falando algo execrável, porque ela votou a favor do impeachment. Já disse isso nesse vídeo. Na política não se utiliza ressentimento, não se sente novamente. Ressentir, sentir de novo. Marta Suplicy pertence ao campo da esquerda. A entrada dela, o retorno dela ao PT, ela tem que, evidentemente, pedir desculpas,
explicar por que ela deve essa explicação, explicar por que ali naquele contexto se comportou da maneira que se comportou. Caso realmente volte para o partido, tem que mudar o comportamento. Não pode ser um comportamento autocentrado, né? Muito ego. Isso não pode acontecer dessa maneira. Mas aí isso é mais para frente. Né? Primeiro, é preciso compreender o que está em jogo. A eleição no município de São Paulo, o Brasil tem 5.570 municípios. Então a eleição municipal, eu sempre digo, tem 2 eleições municipais, a do município de São Paulo e a de todos os demais municípios do Brasil. Infelizmente é isso, o Brasil é muito concentrado no que diz respeito a isso, é a sinalização da eleição do município de São Paulo. É importante que a sinalização para o PT seja na direção de uma recuperação do partido? Sim, é importante. A eleição de 2016 foi uma eleição muito ruim para o PT. Eleição municipal. O PT tinha em torno de 80 prefeitos no estado de São Paulo, acabou a eleição com em torno de 10 prefeitos. Então, eu não acredito que essa repita, né, esse desempenho tão ruim. Mas o município de São Paulo, em particular, dado o tamanho dele, a importância dele, um dos maiores orçamentos do Brasil, ele sinalizaria numa determinada direção importante para o PT, já rumo à eleição presidencial de 2022. Então, no campo da esquerda, o que eu vejo? 2 ou 3 candidaturas. 3 candidaturas, se for... Né, Márcio França é uma, né, em todos os cenários. Márcio França pelo PSB, uma candidatura do PT, Alexandre Padilha, e eventualmente a Marta por outro partido. Ou 2 candidaturas, Alexandre Padilha e a Marta pelo PT. Competitivas, não que não existam outras candidaturas, Sâmia Bonfim pelo PSOL, etc., mas competitivas seriam essas. No campo da direita, Bruno Covas, o atual prefeito disputando a reeleição, e tudo indica que a Joyce Hasselmann será candidata pelo PSL. Então, vamos imaginar o segundo turno que até hoje aconteceu no município de São Paulo, clássico, já vem acontecendo de muitas eleições para cá, um candidato de esquerda, um candidato de direita. No meu entender, se Marta for a candidata do PT, ela vai para o segundo turno. Se Marta não for, eu acho que as maiores chances são de que Márcio França vá para o segundo turno. Tá? Maiores chances, de novo, quando eu digo, se Marta for candidata do PT, ela vai para o segundo turno, eu estou falando em chances também. Estou falando no meu estilo afirmativo, só que são chances. A maior probabilidade é que isso aconteça. Se Marta for sozinha, ela vai ter lá aqueles votos que ela teve quando foi do PMDB, o PT vai ter seus votos, e aí essa fragmentação tende a permitir que Márcio França vá para o segundo turno. E do outro lado, eu preciso de mais informação para avaliar quem teria mais condições. Vai depender também do que acontecerá na Prefeitura de São Paulo daqui até a eleição. Né? Bruno Covas tem recurso para deslanchar um grande programa de obras e benfeitorias na cidade de outubro de agora, né? Esse outubro desse ano até ano que vem. Se ele tiver condições de fazer isso, tiver recurso e tiver capacidade administrativa de fazer isso, ele se torna muito mais competitivo. A Joyce não tem muito o que falar numa eleição municipal, numa eleição para um cargo executivo. Ela morava em Paranaense, morava em Curitiba, veio para São Paulo faz pouco tempo, e veio para São Paulo, entre aspas, porque agora está mais em Brasília do que em São Paulo. Então é alguém que mal conhece o município de São Paulo, e isso na eleição faz diferença. Isso vai transparecer na eleição, por mais que estude, não substitui a experiência prática de ter vivido um longo período no município de São Paulo e convivido com os problemas do município. O eleitor irá perceber isso, essa fraqueza dela durante a campanha, na competição por esse voto de direita de um prefeito que conhece, né, pelo exercício do cargo que se passa no município de São Paulo. Então esse é o quadro, né, o quadro que eu te passo, né, e peço da sua parte, por mais que eu entendo, né, do ponto de vista daquele ativista, né, mais engajado, algo esquisito, né, querer Marta dentro do PT, mas do ponto de vista da política, né, de perspectiva de poder, de conquista de espaço, o ressentimento ele não pode orientar as decisões
orientar decisões por meio de ressentimento resulta em decisões muitas vezes equivocadas. E sempre voltando à raiz da palavra, ressentir, sentir de novo. Se as pessoas já sentiram muita revolta, indignação e até mesmo nojo pelo fato da Marta ter votado a favor do impeachment de Dilma, é o momento de deixar de sentir, é o momento de não sentir isso de novo em nome da conquista da Prefeitura de São Paulo.